Estamos de volta no programa Saber Direito. Nós vimos na aula passada a nova sistemática recursal, fazendo uma análise sobre a questão do acesso à justiça. Como nós havíamos prometido, a aula de hoje será sobre o tema do agravo. Eu gostaria, antes de iniciar, convidá-lo a participar. Mande o seu e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Nós pontuamos na última aula breves palavras sobre a questão do acesso à justiça, a morosidade na prestação jurisdicional e o número excessivo de recursos que fizeram com que o legislador tomasse providências para restringir o número de recursos, tentando desta forma amenizar os males do tempo na prestação jurisdicional. A aula de hoje trabalha sobre o tema agravo, e é um recurso que é característica do modelo brasileiro e muito utilizado diante de situações como liminares que são pleiteadas no Poder Judiciário. Isso porque, de acordo com o artigo 162, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, das decisões interlocutórias seria admissível o recurso de agravo. Antes de mais nada, vale a pena saber da população se eles conhecem o agravo, se eles sabem, inclusive, o que é o agravo, já que é uma medida muito utilizada no Poder Judiciário diante de decisões sobre liminares ou até mesmo decisões tomadas pelo magistrado que não dizem respeito ao mérito. Vamos verificar se a população sabe o que vem a ser o recurso de agravo. Agravo? Não. Nem imagino que seja agravo. Não sei o que significa essa palavra. Veja, pessoal, que é muito engraçado, uma vez que esse recurso é muito utilizado no dia a dia forense. Todo mundo que bate a porta do Poder Judiciário vem carregando um pedido que será apreciado na sentença. A sentença do juiz, ela vai apreciar o mérito da questão. A sentença vai decidir sobre o bem da vida. Só que até chegar a sentença, há um caminho a ser percorrido. E durante esse caminho, o juiz toma decisões. Todas as decisões interlocutórias seriam passíveis de serem atacadas pelo recurso de agravo. A palavra interlocutória vem da junção da palavra inter com a palavra locutória, entre falas. Entre uma fala e outra, o juiz tomaria uma decisão enfrentando um ponto, uma questão. É evidente que quando alguém bate à porta do judiciário, fazendo nascer um processo, busca uma resposta sobre o caso. Mas, até que essa decisão chegue definitivamente, o juiz passa por decisões que devem ser tomadas, por vezes, sobre matérias de prova, sobre juntada de documentos, sobre apreciação de liminares. Então, para que a gente comece o estudo do agravo, vale a pena dizer que a palavra agravo, ela tem a sua origem na palavra gravame, que causa um grave prejuízo. É cultura no modelo recursal brasileiro o uso do agravo diante das decisões interlocutórias proferidas pelo juiz durante todo o percurso da causa. Vale a pena fazer algumas considerações técnicas e que são de extrema importância e de grande valia para a compreensão do tema. Todo recurso no Brasil passa por duas análises. Nós temos vários recursos. O recurso da aula de hoje é o agravo. E o agravo também passará por duas análises. Estou falando do juízo de admissibilidade e do juízo de mérito. Pessoal, falar em recurso é falar na apreciação. Primeiro, no que diz respeito a determinados requisitos, elementos que deverão ser observados pela parte recorrente e analisados pelo juiz. Trata-se dos requisitos de admissibilidade.
Não adianta apenas interpor o recurso. Deve sempre ficar atento a determinados requisitos. A análise de admissibilidade é feita tanto pelo órgão ACO como pelo órgão ADQUEM. Todo recurso passa por esse crivo. Quais seriam esses requisitos de admissibilidade? De acordo com a melhor doutrina, eu teria a análise de requisitos ligados ao cabimento do recurso. Então, um juiz, ele, ao receber um recurso, antes mesmo de analisar se a pessoa está correta em querer recorrer, se aquela decisão merece ser mudada, o juiz vai verificar se o recurso é cabível. E o cabimento do recurso é o primeiro requisito de admissibilidade. E como é que eu vou saber qual é o recurso cabível? Vejam, nós temos no artigo 496 uma série de recursos, mas nós trabalhamos em cima de 3 atos judiciais. Contra decisões interlocutórias, o recurso cabível seria o agravo. Contra decisões interlocutórias, o recurso cabível seria o agravo. Contra sentença, diante deste ato chamado sentença, o recurso cabível seria a apelação. E contra um acórdão, qual seria o recurso cabível? Bom, aí vai depender. Se o acórdão, ele for por maioria e tiver julgado uma apelação de sentença de mérito e tenha modificado essa sentença, o recurso cabível seria os embargos infringentes. Eu repito, porque os embargos infringentes sofreram modificações substanciais diante dessa ideia de acesso à justiça. Antigamente, os embargos infringentes eram opostos sempre que você estava diante de uma decisão do tribunal, portanto, um acórdão não unânime. Ponto. Bastava ser não unânime e você já poderia opor os embargos infringentes. Hoje, o artigo 535 restringiu o uso dos embargos infringentes, determinando que eles somente seriam oponíveis diante de acórdão não unânime, mas que tenha julgado uma apelação de uma sentença de mérito e que tenha modificado o julgado. É isso que você extrai da literalidade do artigo 530 do Código de Processo Civil. Pois bem, se o acórdão contrariar uma lei federal, o recurso cabível seria o recurso especial, nos moldes da disciplina do artigo 105 da Constituição Federal, inciso 3, alíneas A, B e C. Agora, se o acórdão do tribunal contrariar a Constituição Federal, o recurso a ser utilizado seria o recurso extraordinário. Constituição Federal, artigo 102, inciso 3, alíneas A, B, C e D. Então vejam que a cada decisão eu tenho um recurso correspondente. Diante de uma decisão interlocutória, seria cabível o recurso de agravo. Então, diante de um recurso, a primeira coisa que um juiz vai olhar é se ele era cabível. O próximo passo seria análise com relação à legitimidade. Vejam, não adianta apenas o recurso ser cabível naquela situação. Eu também tenho que verificar se quem está recorrendo é parte legítima para recorrer. Não seria admissível que alguém interpusesse um recurso, ainda que cabível, mas não sendo parte legítima para recorrer. Um estranho que aparecesse no processo, sem nenhum interesse, manifestando um recurso, ainda que cabível, mas não seria admissível pela ilegitimidade da parte. Com relação à legitimidade, o artigo 499 do Código diz que podem recorrer as partes do processo, o terceiro juridicamente prejudicado e o Ministério Público. A primeira análise diz respeito ao cabimento. A segunda análise, a respeito da legitimidade. A terceira análise, a respeito do interesse recursal. O interesse recursal
ele é analisado sobre o binômio necessidade e adequação. Recorrer tem que imprimir a ideia da necessidade. Era necessário esse recurso? Eu somente conseguiria uma mudança através do recurso interposto? E mais, o recurso interposto é o adequado para conseguir o que eu quero? O interesse recursal seria a demonstração da necessidade mais adequação. Interpor um recurso tem que trazer cabimento, legitimidade, interesse, regularidade formal. Pessoal, cada recurso é feito de uma forma. O agravo tem o seu jeito de fazer. O agravo de instrumento, vocês verão comigo, ele tem peças obrigatórias. Isso é uma formalidade. E se eu não trouxer essas peças, eu deixo de preencher um requisito de admissibilidade, o recurso não vai ser admitido. Tem que ter cabimento, legitimidade, interesse, regularidade formal, tem que ter tempestividade. Claro, cada recurso a ser utilizado deve ser interposto dentro do prazo previsto em lei. O recurso de agravo tem o prazo de 10 dias. O recurso de apelação, o recurso especial, o extraordinário e os embargos infringentes, 15 dias para interpor. Então não adianta você querer aparecer no Poder Judiciário com um recurso de apelação 20 dias depois, porque ele estaria fora do prazo, ele não teria preenchido a exigência da tempestividade. Além disso, além do cabimento, da legitimidade, do interesse, da regularidade formal, da tempestividade, eu ainda tenho o requisito do preparo. Recorrer não é de graça, pessoal. Você vai ter que pagar. E esse preparo deve ser apresentado no ato de interposição do recurso. Tem que ser apresentado no ato. Então vejam o que eu estou dizendo para vocês. O ato de recorrer vai nos obrigar a cumprir uma série de tarefas. Não é simplesmente recorrer da decisão. O advogado que detém capacidade postulatória e que vai interpor o recurso a pedido do seu cliente, ele vai ter que verificar se o recurso é cabível, se as partes são legítimas, se tem interesse, se fez da forma que a lei mandou fazer, dentro do prazo fixado e pagando as custas relacionadas a este recurso. São 6, portanto, os chamados requisitos de admissibilidade. Preste atenção. Esta análise, ela é feita tanto pelo órgão ACO como pelo órgão ADQUEM. O que isso quer dizer? Que quando o recurso é interposto para o juiz da causa, a primeira coisa que ele vai fazer é verificar se realmente esses requisitos foram cumpridos. Como se fosse um checklist. Ele vai olhar, tem cabimento? Ok. Tem legitimidade? Ok. Tem interesse? Ok. Fez da forma que tinha que fazer? Ok. Dentro do prazo? Ok. Pagou o que tinha que pagar? Ok. Eu admito o recurso, eu mando subir para um órgão superior. Chegando no órgão superior, esta análise é refeita. E novamente o tribunal vai analisar se tinha cabimento, se tinha legitimidade, se tinha interesse, se fez da forma que tinha que fazer, se pagou o que tinha que pagar, se estava dentro do prazo. A análise da admissibilidade é feita embaixo e é também feita em cima, no órgão que vai julgar. Passada pelo crivo da admissibilidade, o tribunal analisa o mérito. E analisar o mérito quer dizer o quê? Analisar o mérito de um recurso quer dizer que o seu recurso foi admitido, ele passou pela porta, ele foi conhecido. E agora que eu te conheço, eu vou analisar se aquela decisão que lhe trouxe inconformismo, ela precisa ser mudada. Eu vou adentrar no mérito para ver se a decisão estava correta, para ver se a decisão estava errada.
Eu só adentro no mérito se você preencher os requisitos de admissibilidade. Só entra no mérito se você preencher a admissibilidade. Ok. Feita essa análise, a gente pode entrar no estudo do agravo. Vejam só. Desde o Código de 73, o recurso de agravo acompanha a sistemática recursal. Só que no passado, nós tínhamos 2 tipos de agravos que ficavam à escolha da parte. A parte escolhia se queria interpor o agravo na forma retida ou na forma de instrumento. Era uma escolha, pessoal. E qual seria a diferença? A diferença é que a forma retida, como o próprio nome já vem traduzindo uma ideia, ficaria preso no processo. Você deixaria marcado que uma decisão foi tomada, uma decisão que não é sobre o mérito da causa, não é a decisão sobre o caso, mas é uma decisão sobre um tema que pode me prejudicar mais tarde, quando do julgamento daquele caso. O agravo retido marca a sua irresignação, eu não gostei dessa decisão, eu quero deixar registrado, retido nos autos, podendo o juiz exercer retratação, o juiz voltar atrás e, de repente, deferir aquilo que ele tinha anteriormente indeferido. O agravo retido marcava a sua irresignação e o processo caminhava até a sentença. Se a sentença fosse proferida e eu saísse vitorioso da demanda, esqueça aquele agravo retido que você interpôs. Porque águas passadas não movem moinho. O juiz não deixou você juntar um documento, mas no mérito do caso, anos mais tarde, eu saí vitorioso. Agora, caso a sentença fosse de improcedência e eu tivesse, portanto, perdido o bem da vida almejado, eu apelaria diante da sentença, cabe apelação, eu apelaria e em preliminar noticiaria, tem agravo retido. Eu perdi, tá vendo? Eu sabia que eu ia perder. Lá atrás eu pedi para juntar um documento e o juiz não deixou. Ainda bem que eu registrei, ainda bem que eu agravei na forma retida. E agora que eu estou apelando da sentença, eu quero que o tribunal primeiro olhe o agravo retido. O agravo retido ficava retido nos autos. E o agravo de instrumento, no modelo anterior, ele formava um instrumento na primeira instância, então ele era processado na primeira instância, e depois que ele tinha todas as cópias necessárias, que tinha manifestação da parte contrária em respeito ao contraditório, esse agravo de instrumento, que era, repito, processado na primeira instância, ele era encaminhado ao tribunal. Encaminhado ao tribunal. O agravo retido, ele não tinha instrumento, ele ficava preso no próprio processo e, eventualmente, se a sentença fosse desfavorável, eu recorreria da sentença e avisaria que tinha agravo lá dentro. O agravo retido seria como se fosse uma tatuagem no processo, marcando a alma do processo, mostrando que teve uma decisão e eu não gostei e eu deixei registrado e eu espero que o tribunal, agora, quando analisar o meu apelo, ele verifique o meu agravo. Pois bem, esta forma, ela sofreu mudança. O agravo de instrumento, como era processado no primeiro grau, demorava meses, que dirá anos. Então, era comum, com base na jurisprudência brasileira, manejar concomitantemente ao agravo de instrumento que era processado e demorava anos para chegar no tribunal, a impetração de um mandado de segurança direto no tribunal para tentar obter efeito suspensivo. Então vejam só a história do Brasil no que diz respeito ao agravo. Eu tinha 2 tipos, o retido e o de instrumento. O retido ficava preso, o de instrumento ficava processando no primeiro grau até ser remetido para o tribunal, que demorava anos. Então, para dar
um gás no sentido de obter uma liminar, impetrava-se junto com o agravo de instrumento um mandado de segurança no tribunal, para conseguir uma liminar no mandado de segurança para dar efeito suspensivo àquele agravo de instrumento que estava sendo processado. 2 remédios para a mesma situação. Houve uma mudança no código. E o agravo de instrumento não mais ficava no primeiro grau, sendo formado o instrumento para depois ser encaminhado para o tribunal. Acabou. Com a primeira mudança significativa, o agravo de instrumento passou a ser dirigido diretamente ao tribunal. O juiz tomou uma decisão agora e eu posso, dentro de 10 dias, direto para o tribunal, com o meu recurso de agravo, pedindo para o relator, que é um desembargador superior hierarquicamente ao juiz, para que ele reveja aquela decisão, para que aquela decisão seja reformada. Ok, primeira grande mudança no agravo. O agravo de instrumento passou a ser dirigido diretamente ao tribunal. Mas eu ainda continuei com a ideia de ter 2 agravos, que seriam escolhidos. O agravo retido ou de um instrumento. Só que o de um instrumento agora, com a possibilidade de ir direto para o tribunal. Ok. O recurso de agravo sofreu uma segunda modificação. O agravo de instrumento passou a ser pago. Tamanho foi o número de agravos nos tribunais. E pessoal, vamos fazer uma reflexão aqui, ainda que breve. Eu quero saber de vocês. O que é melhor? Você obter uma resposta do Poder Judiciário sobre o bem da vida almejado, ou receber uma resposta do Poder Judiciário sobre a juntada de um documento ou a produção de uma determinada prova? O que é mais importante? Julgar uma apelação ou julgar um agravo? O que vocês acham? É evidente que julgar a apelação é de extrema importância. Porque não se esqueça, a apelação vai ser objeto do nosso estudo, mas a gente já pode dizer que a apelação é um recurso que cabe contra a sentença. E a sentença é a decisão do juiz sobre o meu caso, sobre a minha vida. Sentença vem do latim sentire. O juiz vai dizer o que ele está sentindo. Quando ele produz uma sentença de mérito, ele está resolvendo a minha vida. Ele está dizendo se aquela pessoa vai pagar ou não o conserto do meu carro. Ao proferir uma sentença, ele vai dizer se aquela criança vai ficar ou não comigo, a guarda do meu filho. E se ele decide que a criança não vai ficar comigo, desta sentença eu posso apelar. Julgar uma apelação é julgar a minha vida. É dizer se a criança vai ou não ficar comigo. Agora, o tribunal ficou abarrotado de agravos de instrumento. Porque o agravo de instrumento passou a ser dirigido diretamente ao tribunal e o próprio agravo dava a possibilidade de você obter uma liminar. Então é claro, pessoal, se eu podia escolher entre o agravo retido e o agravo de instrumento, o agravo retido nunca era escolhido. Todo mundo agravava na forma de instrumento, direto ao tribunal. Agora vocês imaginem, o relator sorteado para um caso recebia um agravo de instrumento, um caso urgentíssimo, ele começava a apreciar a liminar, ele terminava de apreciar esse agravo, quando ele ia pegar uma apelação, que é uma das tarefas que ele, relator, tem, de um caso de uma outra pessoa, ele tinha que parar o serviço. Por quê? Porque tinha acabado de chegar outro agravo, e outro agravo, e outro agravo. Então o legislador percebeu que essa mudança, que viabilizava o uso do agravo de instrumento direto no tribunal e já dava a oportunidade de uma liminar, terminava com o uso do mandado de segurança, que era um problema, mas causou um outro problema. Facilitou tanto o uso do agravo que os tribunais começaram a ficar abarrotados, congestionados de agravo no instrumento. Então veio a terceira mudança no recurso de agravo. Essa mudança é de dezembro de 2005. Essa mudança, ela primeiro determinou que, no Brasil, a partir de agora, a regra é o agravo retido. Você não tem mais escolha. Toda decisão interlocutória deverá ser atacada pelo agravo retido. E, excepcionalmente, pelo agravo de instrumento.
excepcionalmente pelo agravo de instrumento. É exatamente o que você extrai da nova redação do artigo 522. Ele diz: das decisões interlocutórias, caberá agravo no prazo de 10 dias na forma retida. Olha, das decisões interlocutórias, caberá agravo na forma retida. Salvo, e o Código traz no artigo 522, 3 exceções. 3 hipóteses em que o recurso seria o de instrumento e não retido. O de instrumento, que já foi o recurso mais utilizado, passou a ser exceção. Só seria possível, só é possível hoje, utilizar o agravo de instrumento, de acordo com o que está escrito no 522, diante de decisões sobre a admissibilidade, a inadmissibilidade do recurso de apelação. Vamos fazer um ponto. Eu quero que você tenha sempre em mente essa ideia, pessoal. Estudar é interpretar, ler com calma. Olha o que está escrito no código. A regra é o agravo retido. Eu só vou utilizar o agravo de instrumento quando eu estiver diante de uma decisão que não admitiu a apelação. Espera aí, não admitiu requisitos de admissibilidade. Não admitiu o quê? Uma apelação. Então quer dizer que eu tinha um caso qualquer, sei lá, podia ser um acidente de trânsito. Eu encaminhei no Poder Judiciário uma demanda, o juiz proferiu uma sentença dizendo: Vaner, você não tem direito, não haverá conserto da porta do seu carro, você não tem direito, sentença. E o meu advogado, quando me avisou, me deixou resignado. Como é que eu não tenho direito? Eu quero que o senhor recorra. Sentença, o recurso cabível, apelação. O meu advogado apela, pessoal, e o prazo para apelar, 15 dias. E o meu advogado, ele tinha que cumprir os requisitos de admissibilidade. Cabimento, sentença, cabe apelação, ele apelou. É o recurso cabível. Parte legítima é o Vaner, sou eu que estou recorrendo, não é meu pai, não é minha mãe, sou eu. Então, parte legítima, preencheu o segundo requisito. Interesse, o Vaner tem interesse, utilizou o recurso adequado e é necessário, porque ele só consegue uma situação mais vantajosa, ou seja, o conserto do carro, se aquela sentença for mudada. Eu fiz da forma que tinha que fazer. O recurso de apelação foi feito bonitinho, do jeito que a lei manda, com peça de interposição, com os fatos, fundamento e pedido de reforma, tudo feito de acordo com a lei. Tinha cabimento, legitimidade, interesse. Fiz da forma que tinha que fazer, dentro do prazo, 15 dias. Preparo. Eu paguei para o meu advogado. Só que o juiz, ser humano que é, ao receber a apelação, contou no calendário errado o prazo. O juiz achou que eu tinha entrado no prazo errado. Ele achou que o meu apelo estava fora do prazo. E ele vem com uma decisão, porque ele não faz a análise da admissibilidade. Não é feita aqui embaixo e depois é feito lá em cima. Ora, se ele faz aqui embaixo, percebe na cabeça dele que está fora do prazo, ele vai dar uma decisão dizendo: não admito o seu apelo. Eu não admito. Essa é uma decisão interlocutória. E eu tenho que usar o agravo de instrumento. Não dá para usar o agravo retido. Por quê, professor? Porque o agravo retido vai ficar retido nos autos. E se ele não admitiu o meu apelo, esse processo acabou. Vai transitar em julgado, acabou. Eu apelei para tentar manter o processo vivo. Mais do que isso, eu apelei para tentar mudar aquela sentença. Se o meu apelo foi barrado na porta, vai para o arquivo. Então eu tenho que entrar com agravo de instrumento. Eu vou direto para o tribunal, eu chego lá no tribunal com agravo de instrumento dizendo para o relator: relator, olha o que está acontecendo com o meu caso. Eu tive um processo de reparação de danos, o juiz proferiu uma sentença dizendo que eu não tinha direito. Eu recorri, apelei, dentro do prazo. Mas o juiz, ao contar no calendário, contou errado. E ele achou, coitado, que eu estava fora do prazo. E por isso ele não admitiu. Eu não tenho outro jeito, senão estar aqui agora com esse agravo de instrumento, para obter uma liminar,
para que o meu recurso de apelação ele seja admitido, porque ele está dentro do prazo. Essa é a primeira hipótese. Você só vai usar o agravo de instrumento num caso como esse. Outra hipótese seria utilizar o agravo de instrumento diante da decisão do juiz que imprime os efeitos do recurso de apelação. Isso porque todo recurso é dotado de efeitos, pessoal. O recurso de apelação tem como regra no Código de Processo, artigo 520, o recebimento no duplo efeito. Efeito devolutivo, devolve toda a matéria para o tribunal. E o efeito suspensivo, que suspende a eficácia da sentença. A regra no artigo 520 diz que todo recurso de apelação, ao apelar de uma sentença, seria como se você estivesse colocando aquela sentença em xeque-mate. Juiz, você proferiu uma sentença, mas eu não gostei. Eu quero recorrer. Então eu quero, primeiro, que devolva ao tribunal a matéria, para que o tribunal reveja, reaprecie o que você decidiu. E segundo, que enquanto o tribunal faça a revisão, esta sua sentença que existe, não pode ter efeito. Não pode ter eficácia, desculpa. Não pode ter eficácia. Efeito suspensivo. A sentença existe, está lá, bonitinha, mas eu ainda não posso usar. Por quê? Porque foi dado efeito suspensivo. Essa decisão do juiz, concedo efeito suspensivo, concedo efeito devolutivo, essa decisão do juiz, cabe agravo. Agravo de instrumento. É o que está escrito no 522. E a terceira hipótese do 522 abre para uma questão genérica. Caberia agravo de instrumento também quando eu estivesse diante de uma decisão interlocutória que pudesse causar dano, grave dano, de difícil ou incerta reparação. É aqui que existe a possibilidade do agravo de instrumento diante das liminares. Pessoal, vivemos um tempo de mudanças. O mundo urge. É o mundo das guerras de liminares. Tudo é urgente. Eu quero tudo para ontem. Por vezes, as pessoas batem na porta do Poder Judiciário e querem uma decisão agora. Se você der a decisão amanhã, já não adianta mais. Eu quero agora. Eu quero que tire o meu nome do Serasa. Agora. Por quê? Porque eu não devo para aquela empresa. E ela, mesmo assim, negativou o meu nome. Enquanto eu discuto nesse processo, enquanto eu demonstro e comprovarei que mereço uma reforma, que eu mereço uma indenização, eu quero que meu nome não fique junto ao órgão de proteção, eu quero uma liminar agora. O juiz indefere decisão que pode me causar um grave dano. Agravo de instrumento, direto para o tribunal. Não é o agravo retido, que hoje é a regra, o retido, mas neste caso de instrumento. Decisões sobre provas, eu preciso fazer uma perícia. Eu preciso fazer uma perícia e é evidente que o juiz entende ser desnecessária. Toma uma decisão, não vai fazer prova pericial. Agravo de instrumento. Direto para o tribunal é urgente. Há aqui o receio de um dano processual. Se eu não conseguir fazer a perícia, talvez eu não consiga demonstrar que o direito é meu. Tribunal, por favor, reveja essa decisão. Autorize, me dê a tutela antecipada recursal. Pois bem, pessoal, preste atenção no que eu vou te dizer. Hoje, o agravo retido é a regra. Ele não tem preparo. Ele é de graça. Então eu posso entrar com quantos agravos retidos eu quiser. Pode. Aliás, professor, quantas decisões interlocutórias um processo pode ter? Pessoal, inúmeras. A audiência é um campo para esse tipo de situação. Vocês sabem que toda pergunta que eu faço para uma testemunha no dia da audiência não é feita diretamente para a testemunha. Eu faço a pergunta para o juiz. Eu viro para o juiz, a testemunha está aqui do meu lado. E eu viro para o juiz e pergunto para ele: Excelência, eu gostaria de saber se o depoente que está aqui, ele viu o acidente. E o juiz analisa se a pergunta é pertinente, se ela é relevante e se ele vai autorizar que a pergunta seja feita. Se o juiz disser, não, indefiro, essa pergunta é idiota, eu não vou fazer. Isso é uma decisão, agravo, retido. E se eu fizer 500 perguntas
e ele indeferir as 500, agravo retido. Então eu posso ter inúmeros agravos retidos. Ele é de graça, é a regra, e ele é dirigido ao juiz da causa, ao juiz do caso. E o agravo retido vai ficar retido no processo, esperando a sentença. Na sentença, se eu sair vitorioso, ótimo, deu uma festa, você ganhou. Se você não tiver uma sentença favorável, é sentença, você vai apelar. E dentro do apelo, você vai dizer em preliminar: antes de vocês analisarem o meu apelo, que mostra a minha irresignação contra essa sentença, eu tenho uma série de agravos retidos. E eu quero que o tribunal primeiro olhe os agravos retidos. O agravo retido, pessoal, se ele for provido pelo tribunal, ele tem o condão de anular o processo. Se era para eu fazer aquela perícia, se era para eu fazer aquela pergunta para a testemunha, se o tribunal disser que o juiz ofendeu o contraditório, não deixou fazer a pergunta para a testemunha, a sentença, todos os atos do processo serão anulados, é marcada a audiência e a testemunha será intimada só para fazer aquela pergunta. Então o agravo retido tem um poder que a gente não sente agora, imediato. Por quê? Porque ele fica retido e fica na situação de condição. Se a sentença for favorável, esqueça. Se você perder a pele e na apelação, peça em preliminar que o tribunal conheça do agravo retido antes de qualquer coisa. A última informação sobre o agravo retido. Nessa mudança, diz o código que o agravo retido, ele na audiência será oral e imediatamente. Oral e imediatamente. Então você vai ter que fazer o agravo no peito, na raça, na frente do juiz. Oral e não em 10 dias. Na audiência tem que ser oral. Não tem cabimento, né, pessoal? Eu vou deixar a testemunha da boca fechada. Ó, fica quieta, daqui 10 dias eu volto com o agravo retido. Não. Na hora eu agravo retido. Ok? E o agravo de instrumento, professor? Qual é a mudança no agravo de instrumento e que foi feita com os olhos voltados para o acesso à justiça? Pessoal, preste bastante atenção neste ponto, porque talvez seja o ponto mais alto da aula. Olha, hoje, o agravo de instrumento é dirigido diretamente ao tribunal, artigo 527. E o artigo 527, inciso 1, diz que ele será distribuído a um relator e este relator poderá, olha o inciso 1, pessoal, fazer uso do artigo 557. Artigo 557 é um artigo importantíssimo para o tema estudado aqui. O artigo 557, ele entrou no Código de Processo em 98. Em 98, o legislador já estava preocupado com a demora na prestação jurisdicional. Já estava preocupado com o número de recursos por vezes abusivos, protelatórios. Em 98, entrou em vigor um artigo 557. Pessoal, esse artigo, ele quebrou um dogma. Ele quebrou toda uma estrutura. Eu disse para vocês que quando a gente estuda recurso, a gente passa pela ideia de que o juiz é um ser humano e ser humano erra. E recorrer carrega a possibilidade de uma decisão colegiada. Mais de uma pessoa analisando o caso, é difícil errar. O artigo 557 quebra este dogma e autoriza o relator, sozinho, monocraticamente, apenas ele julgar de cara, de plano, um agravo de instrumento. O artigo 557 está dizendo que o relator pode, de cara, negar seguimento a um recurso manifestamente protelatório. Negar
a um recurso manifestamente inadmissível. Inadmissível. O que quer dizer isso? Que o relator fará a análise da admissibilidade. Ele vai verificar se está dentro do prazo, se fez da forma que tinha que fazer, se quem recorreu tinha legitimidade, se tinha interesse, se pagou. O relator vai fazer tudo isso sozinho. E se de cara ele perceber que está fora do prazo, ele já nega seguimento na porta do tribunal. Esse agravo, portanto, não vai subir, não vai ter um acórdão. Não! O que é uma novidade, porque a gente sempre imaginou que a decisão do tribunal seria um acórdão. Mas o 557 deu poderes para o relator sozinho. Ele vai negar seguimento, só isso, professor? Não, pessoal, olha o que está escrito lá. Em 98, enquanto as pessoas estavam começando a falar sobre súmula vinculante, o artigo 98 já dava poderes para o relator, no recurso de agravo, julgar, negar provimento ao agravo contrário à súmula ou jurisprudência predominante. Pessoal, jurisprudência predominante já poderia ser motivo de um relator negar o seu agravo. Vou te dar um exemplo. Existe uma súmula do STJ que eu gosto muito. É a súmula 302 do STJ. Essa súmula, para fins didáticos, ela é bárbara. Essa súmula diz o seguinte: é abusiva, súmula 302, é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. É abusiva a cláusula contratual que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. O que o STJ quis dizer com isso? Que os planos de saúde tinham e têm o péssimo hábito de colocar uma cláusula no contrato dizendo: você terá direito a 10 dias de UTI. Que 10 dias de UTI, pessoal? Isso aqui não é um resort, eu não estou indo para lá para ficar 10 dias. Eu vou ficar na UTI quanto tempo Deus quiser. Não é o plano de saúde, e muito menos o médico, que vai dizer quanto tempo eu vou ficar na UTI. Essa cláusula é abusiva. Ok? Súmula do STJ. Não é uma súmula vinculante, não é. Só o STF edita a súmula vinculante. O STJ editou uma súmula sobre esse assunto, mas não é vinculante. Ok. Da súmula 302 do STJ, a moça que atende no plano de saúde, ela não obedece súmula. Se eu chegar para a mocinha lá do telemarketing e falar: mocinha, eu tenho um plano de saúde aí, tenho um contrato e há uma cláusula que limita somente a 10 dias e eu vou fazer uma cirurgia, estou com medo. E eu quero então que você apague essa cláusula porque ela é abusiva, o STJ já decidiu. E ela vai dizer para mim: olha, sinto muito. Aqui o nosso contrato é assim, não tem nada de STJ aqui não. Essa cláusula está aí e você só tem direito a 10 dias. Bom, pessoal, eu posso bater a porta do judiciário, contratar um advogado, exercer o meu direito de ação e fazer nascer um processo. E pedir para o juiz uma sentença declaratória. Juiz, declare que essa cláusula 21 é abusiva. Veja, só que eu quero uma liminar, eu quero uma tutela antecipada, eu quero agora. Os efeitos da declaração de nulidade, não a nulidade propriamente dita, mas os efeitos. Deixa eu fazer a cirurgia e ficar na UTI quanto tempo Deus quiser. O juiz concede, pessoal, defiro a tutela antecipada para o Vanner e determino que ele ficará na UTI às custas do plano de saúde dele quanto tempo Deus quiser. Decisão interlocutória, decisão de urgência. O plano de saúde agrava de instrumento. Agravo de instrumento vai direto ao tribunal. É sorteado um relator e o relator já pode pegar o agravo de instrumento do plano de saúde e dizer: nego provimento. Você, plano de saúde, não tem direito. Por quê? Porque você está querendo discutir uma súmula. O STJ já disse, essa cláusula é abusiva. O juiz está certo, você está errado. Dê plano, pessoal. Na porta.
decisão monocrática. E se o relator errar? Aplicar a súmula errada? Ser humano erra, pessoal. Existe o agravo. Um recurso de agravo que está previsto no próprio artigo 557. Eu estou falando do agravo do agravo. O agravo de 5 dias. Agravo da decisão do relator que negou provimento ao meu agravo de instrumento. É o agravo do agravo. Eu tinha dito para vocês, o Brasil é o país dos recursos. Existe um agravo que a gente utiliza contra a decisão do relator, que neste caso está negando o meu agravo de instrumento. Ok? Mas ele, relator, pode dar provimento ao meu recurso. Dar provimento. De cara, de plano, monocraticamente. Sem acórdão. Basta eu inverter a situação. Ó, eu procurei a justiça para discutir sobre o meu plano de saúde que tinha uma cláusula que limitava no tempo a internação hospitalar. O juiz do caso, livre e independente, nega a minha tutela antecipada, diz que o plano de saúde pode limitar, sim, na cabeça do juiz, pode limitar quantos dias ele quiser, você paga por um serviço, e o serviço é 10 dias. Pacta sunt servanda. Eu, juiz, entendo que você pactuou que seriam 10 dias vão ser. Eu agravo, dizendo, juiz, pelo amor de Deus, tem uma súmula do STJ. Mas eu agravo para o tribunal. E o relator, sorteado no meu agravo, pode, já, de cara, de plano, dar provimento dizendo, Vânia, você tem razão, o juiz está errado. O juiz não te deu, mas eu, tribunal, estou te dando. Agora, eu estou julgando o seu recurso. Eu estou dando provimento. De plano, de cara, sozinho, monocraticamente. Entenderam isso? Então, hoje, quando eu falo de agravo, é um recurso que você interpõe diretamente ao tribunal e o relator já tem essa opção. Ele já pode, de cara, negar seguimento ou negar provimento ou dar provimento, aplicando o artigo 557. Professor, mas não é caso. Não é caso de negar seguimento. Está tudo bonitinho, está dentro do prazo, pagou o que tinha que pagar, está tudo bonitinho. Não é caso de negar seguimento de cara. Também não é caso de negar provimento. Negar provimento de cara não é, porque não tem súmula sobre o assunto que o senhor trouxe é um assunto novo. Não é caso nem de negar seguimento, nem de negar provimento e nem de dar provimento. O assunto é novo. O que o relator faz? Segunda hipótese, 527. Ele converterá o agravo de instrumento em retido se ele achar que não é caso de instrumento. Veja que a lei escreveu converterá. É uma ordem. Tem gente, pessoal, que sabe que não é caso de agravo de instrumento. Que a regra no Brasil é o agravo retido. Mas dá uma de João sem braço, entra com agravo de instrumento, o relator deve converter o agravo de instrumento, mandar, voltar e ficar retido no processo. Ô professor, mas o meu caso é de agravo de instrumento. Então o relator recebeu o meu agravo, não era caso de negar seguimento, de negar provimento, de dar provimento, e não era caso de converter. Por quê? Porque era caso de agravo. O que o relator faz? O relator pode dar tutela antecipada recursal. E hoje, o parágrafo único do artigo 527, ele determina que o relator, ao conceder a tutela ou negar, essa decisão é irrecorrível. Não cabe agravo da decisão do relator que concede ou nega a tutela antecipada recursal. O que a gente pode concluir de tudo isso que eu disse para vocês? O agravo de instrumento é um recurso muito utilizado no Brasil, é costume, praxe, o uso do agravo. Há uma resistência muito forte por parte dos advogados em querer abolir o agravo de instrumento. Por quê? Porque ele seria o manejo diante de situações de urgência. O juiz concede uma liminar,
para que a parte cumpra uma tutela antecipada e o que a gente espera é que ela cumpre. Ok. Eu tenho pergunta aqui na turma, entre os alunos. Pode fazer. Meu nome é Rejane Nicásio, estudo no Instituto Processos. Bem, existe alguma medida para forçar a parte ao cumprimento de uma liminar concedida pelo magistrado? Boa pergunta, Regiane, tem a ver exatamente com esse ponto. Veja, o juiz concede uma liminar e a gente espera que a parte cumpra. E se ela não cumprir? O código pensou, o legislador pensou em alguma medida? Pessoal, hoje, o artigo 14 do Código de Processo Civil, quando trata dos deveres da parte, diz que é dever da parte, é dever cumprir com exatidão os provimentos mandamentais, não criar embaraços. E se uma parte desobedecer uma liminar, ela poderá ser punida com o pagamento de uma multa que pode chegar até 20% sobre o valor da causa, baseado no modelo inglês do Contempt of Court. Contempt of Court, desprezo à corte. Você não vai desprezar a ordem da corte judicial. Se eu der uma liminar é para você cumprir. E se você não cumprir, eu determino uma multa. Multa que será lavrada em dívida ativa e vai para o governo, porque você está brincando com o Poder Judiciário. E não é para brincar, é para cumprir. Ok? Eu tenho mais alguma pergunta sobre o tema do agravo? Meu nome é Gleissane, eu sou do curso de Direito do IESB, e o senhor comentou sobre o artigo 527, no parágrafo único do CPC, no qual extinguiu a interposição de agravo regimental contra a decisão do relator quando aprecia a tutela antecipada recursal. O que fazer neste caso? Olha, a pergunta é extremamente pertinente, porque veja, essa mudança, ela veio com um pacote de promessa de melhorar o acesso à justiça. O agravo de instrumento, dirigido direto ao tribunal, o relator pode dar a tutela antecipada, pode te atender de cara, na porta, de plano. E se ele nega, pessoal, ou se ele dá uma liminar, e eu sou a parte contrária, o 527 realmente disse que a decisão do relator que concede a tutela antecipada é irrecorrível. Pode a parte no máximo, diz o artigo 527, parágrafo único, pedir para que o juiz reconsidere. Eu posso no máximo pedir, juiz, volte atrás. Mas se ele não voltar, ficará assim. O que eu posso fazer? Advogado e criatividade são duas coisas que andam juntas. O que os advogados estão fazendo agora? Impetrando mandado de segurança. Então, não bastasse o agravo do instrumento. Antes eu tinha um agravo regimental, tiraram o agravo regimental, estão impetrando mandado de segurança. E eu estou, de novo, congestionando o tribunal. Se antes eu congestionava com agravo, agora eu estou congestionando com mandado de segurança. Ou seja, o tiro saiu pela culatra. A mudança, nesse aspecto, foi péssima. Troquei 6 por 12, não foi nem por meia dúzia. Ok? Eu gostaria de encerrar o tema do agravo fazendo algumas considerações. Vejam, nós vimos que todo recurso ele passa por dois juízos, o juízo de admissibilidade e o juízo de mérito. O agravo, porque detém natureza recursal, também passa por esses juízos, a admissibilidade e o mérito. Vimos que no Brasil, diante do histórico, é praxe o uso do agravo, mas que agora o agravo de instrumento passou a ser a exceção, que das decisões interlocutórias será sempre admissível o agravo retido, excepcionalmente o agravo de instrumento. Vale tecer ainda um comentário que as hipóteses de interposição do agravo de instrumento não estão apenas no artigo 522, como quis o legislador. Existem outras hipóteses espalhadas no Código em que o agravo de instrumento seria utilizado. A título de exemplo, o artigo 475L, que fala da decisão que resolve a liquidação de sentença, cabe agravo de instrumento.
Eu tenho outros artigos espalhados no código autorizando o uso de agravo de instrumento, mas ele continua sendo excepcional. E eu gostaria de pedir para que você continue participando. Mande o seu e-mail, saberdireito@stf.jus.br. E é possível ainda rever as aulas acessando o site da TV Justiça. Anote, www.tvjustiça.jus.br e faça o download. Gostaria de convidá-los para nosso terceiro encontro. Ok? Muito obrigado a todos, até o próximo encontro.